Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. O nosso assunto de hoje é sobre águas oceânicas. As águas oceânicas abrangem oceanos e mares. São consideradas um enorme ecossistema, pois abriga fauna e flora abundante. As algas marinhas, por exemplo, renovam cerca de 40% do oxigênio existente na atmosfera. Além disso, as águas oceânicas são fundamentais para o clima da Terra. Você já deve ter se perguntado por que a água do mar é salgada? Hum? Você já se fez essa pergunta ou já perguntou para alguém? Pois vamos responder agora. Então, o sal encontrado nessas águas se originou da acumulação e da decomposição de rochas no fundo dos oceanos ao longo de milhões de anos. Em geral, a água dos oceanos apresenta 35 gramas de sais minerais por litro de água, mas isso pode variar conforme a intensidade de evaporação da água. Com a constante evaporação da água, os sais vão se concentrando, por isso as águas tendem a se tornar mais salgadas com o passar de milhões de anos. No que se refere à temperatura das águas dos oceanos e mares, varia bastante, principalmente conforme a sua localização geográfica, a profundidade e a atuação das correntes marítimas. Próximo à linha do Equador, as águas oceânicas vão apresentar temperaturas mais elevadas em razão da maior incidência da radiação solar, já que essa zona do Equador, a zona equatorial, é a zona que recebe mais energia, mais luz do Sol. Então, devido a isso, as águas oceânicas vão se manter mais aquecidas. Já perto dos polos, as temperaturas são mais baixas devido à baixa radiação solar. Como são as áreas mais frias do planeta, então as águas oceânicas tendem a ser mais frias. No que se refere à profundidade, à medida que ela aumenta, a penetração dos raios solares é menos intensa, por isso a temperatura da água diminui. As correntes marítimas correspondem às massas de água que migram em distintos rumos ao longo dos oceanos e mares. As massas de água que se locomovem não interagem com as águas dos lugares que percorrem. Desse modo, detêm suas características particulares como cor, temperatura e salinidade. As correntes não são homogêneas, ou seja, elas não são iguais quanto às suas características e origem. Elas podem ser correntes quentes e correntes frias. Correntes quentes são massas de água originadas de área da zona intertropical. Essas deslocam com destino às zonas polares. Já as correntes frias são correntes marítimas com origem nas zonas polares e migram em sentido às regiões equatoriais. Agora vamos estudar sobre o relevo oceânico. Tal qual a crosta terrestre, o fundo dos oceanos está em constante transformação, seja por meio de sedimentos que se depositam pela ação das marés, terremotos ou mesmo vulcões, o relevo oceânico ainda está em transformação. É composto por inúmeras cadeias montanhosas, buracos imensos chamados de fossas. Geralmente, considera-se o relevo oceânico a parte da crosta que está submersa pelos oceanos e que é denominada de crosta oceânica. As formas de relevo oceânico são plataforma continental, talude continental, sopé continental, cordilheiras oceânicas, ilhas oceânicas, região abissal e fossas submarinas. A plataforma continental, ela corresponde a uma zona de transição entre a massa continental e o fundo dos oceanos. O talude continental é uma área de alta declividade, muito estreita. Esse tipo de relevo ele tem início a 200 metros de profundidade e pode atingir aproximadamente 3.000 metros. As ilhas oceânicas são pequenas extensões de terras emersas que se formam no fundo dos oceanos e se afloram na superfície. Já o sopé continental é uma porção do relevo submarino com profundidades que variam entre 3.000 e 5.000 metros. Nessa região existe grande quantidade de depósitos de sedimentos provenientes das regiões continentais. As fossas submarinas são áreas profundas dos oceanos.
e podem atingir até 8.000 metros. A região abissal é uma porção que se estende até as regiões mais profundas dos oceanos, com profundidades superiores a 5.000 metros. Compreende áreas mais extensas do fundo submarino, sendo composta de terrenos relativamente planos. E por último, as cordilheiras oceânicas ou cadeias oceânicas. É a região do relevo submarino onde se concentram as grandes cadeias montanhosas do fundo oceânico. Este local ele é marcado por intensa atividade vulcânica. O planeta Terra é ocupado em 71% por águas oceânicas. A água é um dos elementos imprescindíveis para a manutenção da vida na Terra, além de agir intensamente na constituição e transformação das paisagens terrestres. Todos os seres vivos dependem dela para sobreviver e garantir a permanência da espécie. Os seres humanos utilizam a água para vários fins, sejam em atividades econômicas, seja no uso pessoal. É possível encontrar a água na superfície terrestre em vários lugares e em diferentes estados físicos. Por exemplo, no estado líquido, podemos encontrá-la nos oceanos, mares, rios, lagos e aquíferos. Podemos encontrar também na forma de gelo, nas altas montanhas e em regiões polares, e como vapor na atmosfera. Agora vamos analisar o gráfico para saber como a água está distribuída no nosso planeta. Observe que de toda a água existente na Terra, 97,5% correspondem à água salgada e apenas 2,5% água doce. Dessa pequena porcentagem de água doce, a maior parte está congelada na forma de geleiras e a outra parcela considerável está infiltrada no solo. Menos de 1% de toda a água existente no nosso planeta está disponível para o nosso consumo imediato. Embora seja uma substância abundante em nosso planeta, especialistas alertam para um possível colapso das reservas de água doce, que vem se tornando uma raridade em vários países. A quantidade de água doce no mundo permanece constante, ao passo que a procura aumenta a cada dia, e somado a essa procura, tem-se atitudes e comportamentos que vão do desperdício à poluição, resultando numa relação desigual entre natureza e seres humanos. Enquanto as reservas de água estão diminuindo, a demanda cresce de forma dramática e em ritmo insustentável. Em nosso planeta, existem lugares onde a água potável está disponível em abundância e outros em que esse recurso é escasso. Veja no gráfico abaixo o panorama da disponibilidade de água em alguns países do mundo. No gráfico abaixo, você pode visualizar os países que vão ter a maior concentração de recursos hídricos. Observe que o nosso país vai estar em quarto lugar. No que se refere à concentração de recursos hídricos, o Brasil apresenta mais de 12% da água doce disponível na superfície do planeta e abriga mais da metade de todos os recursos hídricos disponíveis na América do Sul, incluindo as reservas de águas subterrâneas. Tamanha abundância deve-se principalmente à ocorrência de climas quentes e úmidos, responsáveis por elevados índices de chuva na maior parte do país. No entanto, toda essa água ela não se encontra igualmente distribuída pelo território. A maior concentração hídrica superficial brasileira está na região norte, que corresponde a 68% desse grupo no país e abastece apenas 8,3% da população brasileira. Na região nordeste, a quantidade de água superficial é muito menor, correspondendo a 3% do total brasileiro, para atender uma população superior aos 27,8% da população brasileira. A situação ela é mais preocupante nas áreas de grande concentração populacional, nas quais o consumo é acompanhado de perto pela contaminação por esgoto industrial e doméstico, o que reduz a quantidade de água disponível por pessoa. Na maior parte do Brasil não existe escassez hídrica, exceto no sertão nordestino, em que a maior parte da população que vive nessa sub-região
enfrenta o problema da seca. Contudo, nos últimos anos, grandes centros urbanos como São Paulo e Brasília, por exemplo, apresentaram baixos níveis de água em seus reservatórios em virtude da escassez de chuvas. Desse modo, cabe a todos nós utilizar a água de maneira eficiente e sem desperdício. Segundo dados das Nações Unidas, de toda a água doce utilizada em nosso planeta, mais da metade, aproximadamente 69%, é empregada no uso agrícola. Veja no gráfico ao lado. O setor agrícola, ele usa água principalmente em processo de irrigação dos solos e é usado também em máquinas e equipamentos agrícolas. Em segundo lugar, o setor que mais consome água é a atividade industrial. Em alguns tipos de indústria, a água é utilizada como matéria-prima na produção de alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos, bebidas, papel, madeira, metal, entre outros. A utilização inadequada dos recursos hídricos, o desperdício, o aumento do uso, a poluição das águas, entre outros aspectos, têm ameaçado a qualidade e o acesso à água potável. Estima-se que no ano de 2050, cerca de 40% da população mundial sofrerá com a falta de água. Esse problema pode afetar não só a humanidade, como também a sobrevivência de milhares de espécies de animais e vegetais. E assim, turma, chegou ao fim a nossa aula de hoje. Até a próxima, um grande abraço.